Sejam todas bem-vindas, estamos aqui pelo Instagram e pelo Zoom, né? E vamos falar então de 5 características de pessoas emocionalmente imaturas. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a maturidade ou o que é a imaturidade, eu vou fazer uma apresentação breve minha. Eu atuei, sou Cris Magalhães, né? Atuei na indústria de diversos segmentos por 18 anos, onde como química de formação, e tive a oportunidade de trabalhar em muitas áreas, mas a maior parte delas foi na área da saúde. E que durante a minha trajetória, que hoje já tem 8 anos de Rinodê, desenvolvendo esse trabalho com pessoas, eu acabei me interessando bastante por todas essas questões que envolvem relacionamento, que envolvem pessoas, porque apesar de eu estar durante esses 20 anos na indústria, mas eu sempre tive um contato muito grande na área humana. Eu sou professora de formação, dentro da área técnica eu tive um desenvolvimento bastante relevante no que se refere a treinamento e capacitação de pessoal. E aí você, né, vai vendo uma coisa, vai vendo outra, vai aprendendo daqui, aprendendo dali, e eu acabei buscando uma capacitação um pouco maior. E eu estava buscando instituições, né, como que eu poderia fazer, tal, onde que eu ia fazer. Daí que Mona Lisa me indicou o local de onde exatamente o que eu queria fazer o curso, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, nem tudo é ruim. Para mim, está sendo parcialmente bom essa questão da quarentena, que eu estou podendo me dedicar aos estudos. Eu estou fazendo uma especialização, uma pós-graduação em neurociência, com foco em performance humana. Então eu falei isso tudo para quê? Para dizer que toda essa parte emocional, ela tá ligada a uma maturidade ou imaturidade no nosso córtex pré-frontal. E ele vai acontecendo ao longo da vida à medida que nós nos permitimos passar por situações, aprender com situações. Então, tudo que vem para a nossa vida, todas as situações que nós somos colocados, nós temos que sempre buscar qual é o aprendizado. Eu tive um aprendizado e a partir dele eu tomei uma decisão de que na vida não tem perda. Ou eu ganho ou eu aprendo. E isso aí, ele diminuiu muito a minha, como é que eu vou dizer, decepção em relação a coisas e pessoas, principalmente aquelas às quais eu não tenho gerência. Nós buscamos sempre a resposta e a culpa do lado de fora. E eu posso dizer com toda certeza que a grande maioria de todos os nossos conflitos, todos os nossos desafios, que nós costumamos chamar de problemas, a solução está dentro de nós. Primeiro a gente tem que olhar para dentro. Então aproveitar aqui, são umas colocações assim breves, mas eu acho que são bastante importantes. Quero dizer que preparei isso aqui com muito carinho. A intenção aqui não é estar apontando para ninguém. Aqui a gente não vai estar falando que é fulano, é ciclano, é para si. E outra, abra sua mente para você entender que quem tem que ouvir isso que nós estamos falando agora é você mesmo. Não é depois você querer enviar essa live para alguém falando assim, fulano, olha, só lembrei de você quando eu ouvi tais coisas. Porque aqui porque quando você para de olhar para dentro e você só olha para o outro, você deixa de ver as suas falhas. E quando você deixa de ver as suas falhas, você perde a oportunidade de se desenvolver e crescer. Então vamos lá? Então, por falha ou falta no desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é uma parte que fica aqui bem na frente do cérebro, algumas pessoas se apresentam mais ou menos maduras emocionalmente falando. E eu quero falar aqui de 5 características desse tipo de pessoas, ou seja, são as 5 principais características de pessoas que não têm o seu lado emocional, de certa forma, evoluído o suficiente. Mas quando você identifica, olha que mágico, você tem a oportunidade de se recriar, de melhorar, de se dedicar e buscar, né? Para que você possa se desenvolver naquela área. Primeiro item que eu vou falar aqui. São pessoas que são egocêntricas. O que é egocentrismo? Eu vou dar um exemplo clássico de que isso é uma imaturidade e a gente vai entender porque os próprios bebês fazem isso, porque eles não têm essa maturidade. Um bebê, quando está com fome, ele chora às 2 horas da manhã, se ele estiver com fome. Sim ou sim? Sim. Por quê? Porque ele não se dá conta de que ele vai afetar
tá mesmo isso afetando o sono dos pais. Não tá nem aí. Tô com fome, tem que ser saciada a minha vontade. E isso é natural acontecer para um bebê. E aí depois a gente vai crescendo, conforme vamos tendo experiência, esse tipo de sentimento é o que eu quero porque eu quero, não importa qual consequência isso tem no outro, isso chama-se egocentrismo, ou seja, a pessoa ela só pensa no desejo dela, não importa o que aquilo vai acarretar para o outro, ok? Segundo ponto que eu vou falar é a dificuldade em assumir compromissos. Por exemplo, tem pessoas que elas já são conhecidas por pessoas de não terem compromisso com coisas, ou com pessoas, ou com horários. E isso aí, quem já me assistiu no Pérolas falando, eu já dei vários exemplos de dizer assim, ó, seja aquela pessoa de que quando você chegar num local, ou melhor, quando você não estiver num local, no horário marcado, as pessoas falem assim, deve ter acontecido alguma coisa. Porque para a Cristiane ter agendado esse horário e não tá aqui ainda, é porque algo aconteceu. Mas tem pessoas que geram outro tipo de sentimento ou pensamento nas pessoas. Quando ela não chega, a outra pessoa comenta assim, ah, mas isso é natural, fulano nunca chega no horário. Então isso é um exemplo. Por quê? Porque não entendem que às vezes algumas pessoas fazem sacrifícios para poder cumprir aquilo ali. Não existe esse negócio de que não, mas fulano tem mais facilidade porque não tem filho, ou porque tem filho, um toma conta do outro. Gente, as desculpas sempre terão. Sempre terão. Então, na verdade, a gente precisa entender que essa falta essa dificuldade para assumir compromisso é uma falta de entender que sacrifícios e restrições são necessárias para alcançarmos o sucesso. Tem fases na nossa vida que nós precisamos ficar restrito de algumas coisas, tá? E precisamos fazer sacrifícios em outras coisas. Para que a gente possa alcançar um outro degrau, um outro nível. E essa questão do compromisso, às vezes é até você com você mesma. Você com você mesma. Compromisso, desafio, isso tudo está muito relacionado, mas o objetivo hoje aqui não é explicar como você resolve essas coisas. Isso a gente vai marcar uma outra live. É a gente conseguir fazer a identificação. Então, só recapitulando, os 2 primeiros pontos que já falamos, 5 características emocionalmente imaturas. Primeiro, pessoas egocêntricas, e demos um exemplo. Segundo, dificuldade para assumir compromissos. O terceiro ponto que nós vamos conversar aqui agora é tendência a culpar os outros. Nossa, isso aí é uma coisa assim que é muito fácil da gente conseguir perceber na gente mesmo. E é muito importante que nesse momento você esteja fazendo uma percepção em si próprio, tá? Eu gostaria que nesse momento você esvaziasse a sua mente, não ficasse imaginando, ai, fulana devia estar aqui, fulano devia estar aqui ouvindo isso. Não, quem tinha que estar aqui ouvindo isso é você mesmo. E eu. Porque quando eu falo, eu também escuto. Eu penso, eu falo, eu escuto. E aí eu vou abrir um parênteses, talvez vocês devam, né, ou alguém pode estar pensando, poxa, Cristiane, mas você está estudando neurociência, né? Você sabe falar sobre esses assuntos, então você já deve ser perfeita nisso. Pois é, lembra que eu falei que faz parte do autoconhecimento também saber que nunca seremos perfeitos? E aí eu quero recomendar um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Nós precisamos saber da nossa imperfeição, mas isso não pode ser um fator impeditivo para que a gente continue buscando evoluir. Deu para entender? É meio dicotômico, mas é isso aí, gente. Viver é desafio. Viver é desafio, tá? Então, essa tendência a culpar os outros, uma coisa que tem que estar bem claro na nossa mente é: nós somos os únicos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, são pessoas que normalmente culpam os outros e não sabem reconhecer quando estão erradas e nem pedir perdão. Mas isso, gente, é algo que precisa ser treinado. Às vezes a pessoa foi criada em um ambiente onde as pessoas eram assim. Tudo a culpa é do outro. A culpa é, ah, não, mas eu não consigo fazer tal coisa porque meu marido não me ajuda, porque a minha esposa, ela não gosta, porque meus filhos não querem me ensinar. Não existe. Quando a pessoa quer fazer, ela vai dar o jeito dela.
Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa, ok? Então, gente, eu até costumo brincar aqui com as crianças, porque eles sabem, isso eu tenho esse ponto de, né, que eu venho desenvolvendo bastante forte. E aí, para quebrar o gelo, né, na hora que eu sou descoberta nesse meu ponto aqui de imaturidade emocional, aí que falo, mãe, mas como é que é? Vai ficar botando a culpa? Aí eu falo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, é claro, é uma maneira da gente brincar, mas assim, porque perfeito ninguém é, mas isso não significa que a gente não tenha que buscar melhorar sempre, constantemente, todo dia. Então, vamos lá. O item 4, são pessoas, as pessoas emocionalmente maturas também têm a característica de que são pessoas que estabelecem laços de dependência. Quer ver uma frase muito top que identifica muito fácil e aí você pode se analisar e se observar para ver se você está dentro dessa necessidade de evolução. São pessoas que não precisam dos outros porque o amam, mas amam porque precisam dessas pessoas. Deu para entender? É profundo. Os laços são construídos através de dependência. Não têm noção clara do que é autonomia e sempre precisam dos outros para amortecer, esconder ou aliviar sua responsabilidade. Um momento fantástico para acontecer esse desenvolvimento aqui é na fase da adolescência. Então, nesse item eu quero deixar uma mensagem especial aqui para as que são mães, para as que têm adolescentes aí no seu convívio. Você precisa entender que quando você diz sim para tudo para o seu adolescente que está aí, você está criando uma pessoa com atrofia. E talvez uma atrofia no sentido emocional. É aquela que não vai querer fazer porque sempre vai achar que tem alguém fazendo por ele. Por mais que seja duro, seja difícil, eu brinco com meus filhos, eu falo para meus filhos que eu falo assim, eu não sou mãe não, primeiro eu fui madrasta. Porque não estou falando em relação a amor, não estou falando em relação a carinho, eu estou falando em relação a gente realmente deixar com que a responsabilidade deles possa vir à tona e eles possam ter as consequências das decisões. Porque é assim que se aprende, é assim que se constrói essa maturidade, tá? E é uma fase muito difícil, porque para nós, para você talvez que está me ouvindo, que também é mãe, é muito mais fácil a gente falar assim, ó, tá bom, então eu deixo, tá tudo bem. É muito mais fácil deixar correr frouxo do que realmente fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Nós sempre sabemos o que precisamos fazer. Nós sempre sabemos qual é a resposta que nós temos que dar. Mas às vezes a gente está estressada, às vezes a gente está emocionalmente desestruturada. Então por isso é que a pessoa principal que você precisa cuidar da emoção é a sua mesma. Tem pessoas que primeiro querem cuidar do outro. Como é isso? Não tem como. Você não vai conseguir, você vai acabar destruindo a sua. Ok? E o quinto item, que é um item que também deve ser iniciado na adolescência, né, que são itens mais importantes. Responsabilidade, cadê? O que houve? Acho que eu voltei. Oi? Voltou? Voltou. Tá todo mundo aí? Acho que deu uma caída aqui. Voltou aqui. Ah, tá. Acho que foi a minha internet que caiu. Então eu parei no quinto item, onde pessoas emocionalmente maturas, elas apresentam uma grande irresponsabilidade na gestão do dinheiro. E quando eu falo gestão do dinheiro, eu não estou falando de quantidade de dinheiro, de muito dinheiro ou de pouco dinheiro. Eu estou falando de dinheiro. Qualquer dinheiro é dinheiro, tá? Isso aí, como é que a gente consegue perceber na gente, né? Impulsividade, um desejo incontrolável de satisfazer seus desejos, compram o que não precisam com o dinheiro que não tem. Isso aí são aquelas pessoas que têm o hábito de tudo comprar no cartão. Ah, eu compro um cartão, eu parcelo no cartão. Tá? Não
analisam consequências a médio e longo prazo. Simplesmente satisfazem seus caprichos. Então, pessoal, a gente precisa pensar, eu achei que é um tema bastante relevante para a gente refletir, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que a gente inspira. Por isso eu falei, nós falamos lá no chamado aqui, que era para você convidar pessoas que pudessem ser importantes na sua vida, porque isso tudo são reflexões que a gente precisa trazer sempre, porque todo dia a gente precisa melhorar, todo dia a gente precisa, né, se reinventar. Olha, quem podia imaginar no início do ano que hoje nós estaremos vivendo como estamos vivendo? Gente, nunca pude imaginar que nós estaremos vivendo isso. E eu vou dizer, existem coisas boas. Quantas famílias aí já estão até mais unidas, mesmo distantes, através de lives, através de vídeos. Então eu quero que você possa refletir nessas 5 características, que eu vou repetir os itens aqui, caso você queira anotar, para que você não fique sem se autoavaliar. Nós precisamos. Uma é autoavaliação e outra é gratidão. Precisamos exercer a gratidão. Gratidão pelo que temos agora, pelo que somos agora, pela respiração que estamos fazendo agora, pela oportunidade de ter essa internet, estar aqui agora assistindo e tendo acesso a essas informações. Então, só para recapitular o que falamos aqui hoje, 5 características de pessoas emocionalmente maturas. 1, são pessoas egocêntricas. 2, são pessoas que têm dificuldade para assumir compromissos. 3, pessoas que têm tendência a culpar os outros. 4, são pessoas que estabelecem laços de dependência, principalmente a pessoas. 5, irresponsabilidade na gestão do dinheiro. Então, fica aí para que você possa refletir, para que você possa propagar essa informação, né? Nós deixaremos essa live salva. Depois a Priscila me ajuda aí como é que a gente faz para distribuir para quem participou. Cris, quando você foi falar o 4 aí, você congelou de novo. Repete a última aí. 4, estabelecer laços de dependência. E 5, irresponsabilidade na gestão do dinheiro, tá? Então, que possamos refletir, que possamos entender que sempre precisamos melhorar, mas que nunca chegaremos à excelência. Então, isso é uma reflexão bastante interessante e que a gente deve se analisar e a gente deve se melhorar, mas nós devemos também estar felizes e satisfeitos com o que temos hoje. Porque o que a gente precisa de verdade é todo dia ser 1% melhor. Se você assumir o compromisso com você mesma de ser todo dia 1% melhor, em 100 dias você é uma pessoa 2 vezes melhor. Que é 1% todo dia, ó. O grande problema nosso é que nós queremos às vezes fazer alguma mudança e nós queremos que essa mudança seja assim, ó, instantânea, mágica. Não é assim que acontece. Não pode ser assim. Porque se for assim, terão também consequências graves. Então a gente precisa ter essa consciência de automelhoria, de autodisciplina, mas vamos brincando enquanto isso, vamos curtindo a vida, porque afinal de contas, a única certeza que a gente tem é do agora. E eu queria agora, para encerrar minha fala, querer fazer aqui um momento para quem não tem o hábito de exercer a gratidão, para que a gente possa fazer isso junto aqui agora, né? E aí eu vou abrir aqui os microfones e eu vou falar alguns itens e depois eu vou pedir a vocês, para vocês também poderem ir falando coisas que são gratas pelo dia de hoje. Nós vamos falar apenas de hoje. Agora vai dar um tumulto aí um pouquinho na voz. Então vamos lá. Gratidão por termos essa internet para estar aqui agora. Gratidão porque estou aqui com os meus sentidos todos funcionando e podendo perceber, podendo ver o rostinho, né? Não aqui na internet, no Instagram, mas aqui no Zoom, poder ver o rostinho de cada uma, ver que de verdade para algumas foi contribuído algo. Então eu sou grata pela oportunidade de poder estar estudando isso que eu estou fazendo agora, de poder ajudar mais pessoas, de me ajudar primeiro. Ser grata pelo ar que a gente está podendo respirar agora. Tantas pessoas enfermas, né? Tem agora, por conta dessa pandemia, tem morrido por algo que é grátis e que talvez a gente nunca tinha parado para refletir. Respirar. Faz assim, gente. É
Beth, é Deus que nos deu, já tá tudo pronto. Então, ter gratidão pelo fôlego de vida. Gratidão pelo sentimento que eu tô agora, de saber que hoje pude contribuir com algumas pessoas. Gratidão porque hoje eu fui na rua, fui fazer as unhas hoje, e eu voltei para casa sã e salva, né? E vocês? Pelo que vocês são gratos? Vamos lá, fala aí uma, fala outra, vamos falando, vamos lembrando de coisas hoje. Bota esse sentimento para fora, gente. Grata pelo quê? Saúde. Hã? Pelo pão de cada dia. Isso aí. Está aqui viva assistindo essa live. Está aqui viva assistindo essa live. Pelo convite maravilhoso. Pelo convite. Maravilhosa live. Ah, que bom. Fico muito feliz. Mona Lisa, fala pra nós alguma coisa? Pelo que você é grata hoje? Tô grata por... Peraí, deixa eu começar de novo. Gente, peraí, porque nem todo mundo aqui conhece Mona Lisa. Mona Lisa Guimarães, ela é coach geral sistêmico, é uma pessoa maravilhosa, minha amiga já de muitos anos, e a pessoa que me tem responsabilidade no convite que eu aceitei para querer me reinventar como pessoa e profissional. Então, eterna gratidão a você, Mona. Eu sou muito grata por você, Cristiane, por todas vocês. Eu conheci a Cristiane Magalhães num salão de beleza, fazendo limpeza de pele, fazendo o trabalho. Então, às vezes, a gente não queria ir, né? Porque, poxa, fui lá que encontrei uma imperial e uma... Então, aqui já foi, galera. Beijo, valeu!